E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo jóia? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ver a retransmissão, né, pelo YouTube, que todos os vídeos eu subo no meu canal do YouTube. Lá no YouTube você coloca meu nome completo, José Carlos Cardoso Ribeiro. Você vai apertar Enter, vai se inscrever no meu canal. No meu canal tem a playlist escrita de Direito Penal, mas lá eu tenho vídeos de Direito Penal, Processo Penal, Legislação Penal Especial, inclusive a legislação do Regimento Interno do Servidor Público do Estado de Goiás, que é a Lei 10.460 de 1988, que eu gravei em 5 partes, né? Porque todos os concursos do Estado de Goiás é obrigado que caia essa lei, né? Então, essa live hoje é para fazermos uma revisão, né? Ficamos sabendo aí que a banca que vai realizar o concurso público de delegado do Estado de Goiás é o CESP, né? E em breve sairá o edital. Então, estamos aí ansiosos para sair o edital. Pode ser que até sexta-feira saia o edital. Hoje é quinta-feira, pode ser que amanhã, né, saia o edital. Pode ser que semana que vem, mas não vai passar da semana que vem, né? Até quarta-feira, sai boatos aí que até quarta-feira sai o edital e que a prova é dia 5 de fevereiro. Tem até esses boatos. Bom, galera, revisão aí de Direito Penal e Legislação Penal Especial. Eu estava Ailton Zuc jogando muito duro. Vou chamar no Perceba aqui, viu, Zucão? Jogar no Perceba aí, convidando os seguidores. Esse aí é o meu brother. Então eu vou falar a respeito da aula que eu dei nesse fim de semana, né, para a turma da Polícia Militar. E o Zuc vai ter um aulão aqui, né, Zuc? Um dia antes, né, na véspera do concurso da Polícia Militar. Então vamos ter o aulão, né, o adelante, o aulão um dia antes, que é o aulão adelante, que é o aulão do Ailton Zuc, um dia antes da prova da Polícia Militar, né, no estado de Goiás. O concurso vai ser dia 15, né, Zuc? Então dia 14 está saindo aí o aulão de véspera, que ele sempre faz e é sucesso total, né, sempre gabaritando aí todas as bancas. Então eu vou fazer uma revisão aqui de penal e vou falar com vocês a respeito de uma novidade que o STF trouxe, né? É um julgado, eu não trouxe o nome do julgado, eu trouxe a data, né? Foi uma falha minha, eu prometo que vou corrigir. O julgado foi dia 23 de junho desse ano, 23 de junho de 2016. Qual é o fato? O fato é o seguinte: duas pessoas foram presas, transportando um carregamento de 772 quilos de maconha. 772 quilos de maconha. Então, duas pessoas, né, estavam transportando 772 quilos de maconha e os dois eram primários. Os dois ali, foi ver os antecedentes criminais dele, os dois eram primários. E, por incrível que pareça, esse julgado, né, de 23 de junho de 2016, onde duas pessoas estavam portando. Então ali tráfico de drogas, porque você sabe que a partir de duas pessoas ali e que tem a finalidade de traficar drogas é a associação para o tráfico. Então ele já cometeu o crime de associação para o tráfico, correto? Cometeu o crime de associação para o tráfico. Então, duas ou mais pessoas com objetivo de tráfico de drogas cometem o crime de associação para o tráfico. Perfeito. Mas aí no caso, são duas pessoas traficando drogas, 772 quilos. Olha só, não é insignificante. Está longe de ser insignificante, está longe de você colocar isso como consumo de droga, né? Por mais que você fale, é um carregamento que eu vou consumir durante o ano todo, isso não existe, né? Isso não existe. Então, 772 quilos de maconha. Pasmem, você sabe que o tráfico de droga é um crime equiparado a hediondo. É um crime equiparado a hediondo, né? Porque não está no artigo 1º da lei de crimes hediondos. Porém, é um crime equiparado a hediondo. Porém, o STF, pasmem, se o CESP colocar aí na sua pergunta, no seu concurso de delegado do estado de Goiás, que provavelmente será dia 5 de fevereiro, se o CESP colocar a pergunta da seguinte forma, e eu vou te preparar para você não cair nessa casca de banana, a famosa questão canto de sereia. Mas antes eu vou dar um recadinho. A editora Impetus, eu sou o José Carlos, professor de Direito Penal, Processo Penal e Legislação Penal Especial. Eu sou autor desse livro aqui, o Manual de Processo Penal para Carreiras Policiais da editora Impetus. Você sabe que a editora Impetus, é uma das 3 maiores editoras jurídicas do Brasil, né, voltadas para concurso público. O Papa Rogério Greco, né, Papa de Direito Penal, ele é da editora Impetus. Aquele guru dos concursos, William Douglas, né, que escreveu aquele livro Como Passar em Provas e Concursos, também é da editora Impetus. A editora Impetus entrou em contato comigo segunda-feira
e falou assim: Zé Carlos, você abre mão dos seus direitos autorais para que possamos entrar na Black Friday com tudo, com preço abaixo? Eu falei, beleza. Então o Manual de Processo Penal para Carreiras Policiais é o único livro, né, de processo penal que ele é voltado para isso. Então você que vai fazer o concurso da Polícia Militar, Polícia Civil, agente, escrivão, delegado, Polícia Federal, agente, escrivão, delegado, Polícia Federal, cadete e soldado, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, esse é o livro que a gente indica, o Manual de Processo Penal para Carreiras Policiais, feito com parceria com 2 delegados, né, o Sérgio Baltzer e o Rafael Povas, lá de Brasília, delegados em Brasília, e eu sou o único que não sou o delegado, sou professor, né, e amo demais essa profissão. Então, voltando à questão do CESP, né, bomba de coraçãozinho aí, compartilha a transmissão, ajuda a gente aí que a gente faz isso aí de coração. Então, se você perdeu essa live, eu estou subindo essa live para o meu canal do YouTube. Você vai chegar lá no busca, vai colocar José Carlos Cardoso Ribeiro, vai se inscrever no meu canal. Lá tem uma playlist de mais de 50 vídeos. Tem direito penal, processo penal e legislação penal especial, inclusive a legislação do Estado de Goiás, que é o regimento interno, que é a Lei 10.460 de 88, que é uma lei aqui do Estado de Goiás. Todos os concursos públicos aqui do Estado de Goiás, magistratura, Ministério Público, delegado, qualquer concurso, é obrigatório que tenha essa lei. Perceba que o primeiro edital, o edital do CESP, da prova da Polícia Civil, que foi agora em outubro, né? A prova, que teve 31 mil inscritos para 500 vagas, cargos de agente escrivão, não tinha no edital essa lei, né? 10.460, que é o Regimento Servidor Público do Estado de Goiás. Pois é, essa lei ela tem 360 artigos. Eu dividi essa lei em 5 blocos, né? Então tá de graça, eu gravei aqui no Periscope, e tudo que eu gravo aqui no Periscope, eu subo no meu canal do YouTube, né? Então você vai entrar no YouTube, vai colocar José Carlos Cardoso Ribeiro, pá, entra, se inscrever no canal, vai estar lá uma playlist, mais de 50 leis, mais de 50 aulas, videoaulas, inclusive essa lei 10.460 de 88, que eu gravei em 5 partes, que todo concurso aqui do Estado de Goiás é obrigatório que caia, tá bom? Então, voltando aqui à sua questão CESP, vai estar lá. 2 pessoas foram apreendidas com tráfico de drogas, carregamento de 500 quilos, o CESP vai te dar lá a questão. O edital está saindo agora, só o edital para delegado, que você deve estar perguntando, né? O edital para delegado está na iminência de sair. O que aconteceu foi a contratação da banca. A contratação da banca examinadora é o CESP, é isso que nós sabemos. Então, voltando aqui, obrigado, Zuc, que é o cara. Vou estar lá presente no aulão Adelante, dia 14 de janeiro, para a Polícia Militar, um dia antes do concurso da Polícia Militar, e depois, quando tivermos o aulão para concurso de delegado. O YouTube é o meu nome completo, você vai colocar lá no busca, José Carlos Cardoso Ribeiro, é o meu nome completo, vai se inscrever no canal, lá tem uma playlist de mais de 50 vídeos, incluindo, tem essa lei 10.460 de 88, que ela tem 360 artigos, eu dividi em 5 blocos. Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte, o CESP perguntou, de acordo com o STF, preste atenção, de acordo com o STF, não é de acordo com a lei 11.343, não é de acordo com a corrente doutrinária majoritária, a questão é, de acordo com o STF, foi preso 2 pessoas, ou 3 pessoas, ou 4 pessoas, ou 5 pessoas, ou seja, associação para o tráfico. E essas pessoas são primárias, são réus primários. Então, de acordo com o STF, pasmem, de acordo com o STF, julgado, eu anoto, julgado dia 23 de junho de 2016, então eu não estou mexendo com coisa antiga, eu estou mexendo com coisa nova. Julgado do STF diz, não é crime hediondo. Pasme. Não é crime hediondo. Vai colocar, não é crime hediondo o tráfico de drogas. Vai colocar um valor absurdo, um carregamento de 1 tonelada de cocaína, 1 tonelada de maconha. Vai colocar um valor absurdo que você vai pensar, nossa, é claro que é hediondo, é um crime equiparado a hediondo. Vai colocar assim, o crime do tráfico de drogas, a associação criminosa, esse crime aqui, o delegado ele vai colocar como equiparado a hediondo, mas a pergunta é de acordo com o entendimento do STF. Jogou duro, Zuc? Joguei duro. Olha a pedra de toque. De acordo com o entendimento do STF, se todos ali que estão participando para a associação desse tráfico, se todos ali têm bons antecedentes, se todos ali não são reincidentes, de acordo com o entendimento do dia 23 de junho de 2016, jogou duro,
De acordo com o entendimento dia 23 de junho de 2016, eu não posso configurar isso como um crime hediondo, nem como um crime equiparado hediondo. Pasme, isso é um entendimento do STF recente, ou seja, antes do dia 23 de junho, coisa deste ano, tem poucos meses, não tinha esse entendimento, é do dia 23 de junho para cá. Jogou duro? Beleza, galera. Nós sabemos que a associação para o tráfico é 2 ou mais pessoas com a finalidade de traficar drogas, aqueles 18 verbos do artigo 33. E sabemos também que a associação criminosa são 3 ou mais pessoas com a finalidade de cometer crimes. Preste atenção. O Código Penal fala a palavra crimes e crimes está no plural. Está no plural. Então, se a pergunta te perguntar da seguinte forma, os águias, os adelantes, ali vê o Ailton Zuc saindo do aulão adelante e vê ele saindo com o bolso cheio de dinheiro, porque arrecadou do aulão. Os adelantes, um olhou para o outro e falou assim, são 3 ali, falou assim, vamos roubar, vamos furtar, vamos roubar o Zuc, vamos pegar esse dinheiro e gastar e curtir a noite em Goiânia, ou a noite em Brasília, onde quer que esteja. Então, os 3 foram lá e roubaram o Ailton Zuc. E só teve esse roubo. Você cometeu o crime meio, que é diferente do crime fim, ali de uma associação criminosa, mas ela é tipificada no Código Penal. Eu posso responder por associação criminosa e um concurso com o roubo? Certo ou errado? O CESP vai te fazer essa pergunta. Só houve um crime. Vocês 3 reuniram ali depois do aulão, viram o Zuc com o bolso cheio de dinheiro e vocês roubaram o Zuc. Vocês cometeram o crime de associação criminosa, que no Código Penal fala associar em 3 ou mais pessoas com a finalidade de cometer crimes. Você sabe que roubo não é uma contravenção, porque contravenção não abrange o crime de associação criminosa. Ok? Então você cometeu um crime. Você cometeu aí a associação para o crime? Não, porque crimes está no plural. Crimes está no plural. Então, se vocês se associaram com a finalidade de cometer apenas um crime, vocês não cometeram o crime de associação para o crime, associação criminosa. 3 ou mais pessoas para cometer crimes. Organização criminosa. Recapitulando, associação para o tráfico, 2 ou mais pessoas com a finalidade de traficar. O que é o tráfico? São os 18 artigos, são os 18 verbos do artigo 33, são os 18 verbos do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Percebeu? Então, associação para o tráfico, 2 ou mais pessoas para cometer o artigo 33. Ok. Associação criminosa, 3 ou mais. Olha a escadinha. Primeiro com 2 ou mais, depois com 3 ou mais. Associação criminosa, 3 ou mais pessoas para cometer crimes. E o crime está no plural. Ou seja, um crime não dá associação criminosa. Um crime não dá associação criminosa. Tem que ser mais de um, ou seja, 2 ou mais. Agora, organização criminosa. Organização criminosa, 4 ou mais pessoas. Organização criminosa, 4 ou mais pessoas com a finalidade de cometer crime com pena superior a 4 anos. Com pena superior a 4 anos. Boa noite, João dos Guararapes. Um abraço para vocês. Então, preste atenção, a organização criminosa é uma forma hierarquizada, é uma forma estruturada, em onde 4 ou mais pessoas se organizam para cometer crimes, mas é qualquer crime. Crime que tenha pena superior a 4 anos não é qualquer crime. CESP vai perguntar. Para cometer, boa noite, para cometer o crime de organização criminosa, basta 4 pessoas ou mais se juntarem de forma estruturada com a finalidade de cometer crime. Certo ou errado? Incompleto. Incompleto, porque tem que ser com crimes com penas superiores a 4 anos. Se for crimes com penas inferiores a 4 anos, não dá organização criminosa. Jogou duro? Ô, Jaraguá, vão estar em séries. Eu e o Zuc tivemos em séries aí, exatamente. Vamos jogar duro? Então, beleza. Você aprendeu aqui, associação para o tráfico, 2 ou mais pessoas para traficar. Vocês viram com o entendimento do STF, se ali
a pessoa que está associada para o tráfico pegou uma grande quantidade, Polícia Rodoviária Federal, ou então a Polícia Civil, ou então a Polícia Militar, pegou um carregamento de 1 tonelada de droga, não importa a quantidade, não importa a natureza, preste atenção, foi feita a perícia da droga apreendida, porém, identificou-se que daquela 1 tonelada, 990 quilos era esterco de vaca, ou seja, bosta de vaca. Foi feita a perícia. 1 tonelada de droga foi apreendida, notícia do O Popular de capa. Notícia de capa, foi apreendida 1 tonelada de droga, 1 tonelada de maconha. Beleza. Foi feita a perícia. Viu que 90% do carregamento não era maconha. 90% do carregamento ali era bosta de vaca, era esterco. A gente não analisa a pureza. Anote isso. A pureza da droga não é analisada. Não é analisada. Manaus está precisando de professor assim. Chama nós aí, que vamos lá. O Zuc já foi em Manaus, qualquer coisa eu vou em Manaus também, eu vou com o Zuc. É só jogar duro aí. Então, repetindo, todos os vídeos meus eu subo para o canal do YouTube. Qual é o canal? No busca você vai colocar José Carlos Cardoso Ribeiro. É o meu nome completo, você vai se inscrever no canal. Eu falei uma dica da Black Friday. A Editora Ímpetos, eu sou autor da Editora Ímpetos, né? Eu sou autor exclusivo da Editora Ímpetos. Eu fiz o livro Manual de Processo Penal para Carreiras Policiais, Editora Ímpetos. E a editora me ligou segunda-feira e falou: José Carlos, você abre mão dos seus direitos autorais para que podemos fazer uma Black Friday dos deuses. Eu falei: abro mão. Se é para ajudar os adelantes, se é para ajudar a galera, eu abro mão dos meus direitos autorais. Ele falou: então beleza. Eu falei: mas eu só abro mão se vocês também abrirem mão do lucro de vocês. Não adianta só eu abrir a mão e vocês continuarem lucrando, porque não é Black Friday, é Black Fraud, né? Então, Jogou Duro falou... Então, jogou duro lá, olha depois quando sair a promoção, eu acho que ainda não tá na Black Friday. Quando sair a promoção, depois vai lá, tem no Buscapé, joga lá Manual de Processo Penal para Carreiras Policiais, é o único livro que trata do assunto de processo penal focado na carreira de você, né? Porque você vai pegar um livro de processo penal, ele tem quase 3.000 páginas, todo o processo penal. Isso aqui não é sinopse, isso aqui é um livro completo. Mas o que eu fiz? Eu peguei o edital dos últimos 5 anos, tanto da Polícia Federal quanto da Polícia Civil, o edital, e falei assim, o que está caindo de processo penal? Coloquei aqui no livro. Então eu peguei aquele livro de 3.000 páginas, volume único, e falei o seguinte, vou colocar tudo num livro só, e deu esse livro de pouco mais de 250 páginas. Um livro de 260 páginas. O último capítulo é questão, porque você só aprende repetindo. A repetição leva à perfeição, não é isso? E no 18º capítulo são só questões e questões comentadas pelo meu amigo delegado de Brasília, Rafael Povas. Então, Rafael fez o 18º capítulo. Eu não tenho mérito no 18º capítulo desse livro. Quem fez foi o Rafael Povas. Então, ele fez ali o 18º capítulo, que foi só de questões e comentou as questões, tá bom, galera? Ó, eu agradeço infinitamente. Ah, tá, eu vou falar um pouquinho de interceptação. A diferença de interceptação, escuta e captação. Vamos falar um pouquinho de interceptação telefônica? Vamos... Ele está atualizado desde o dia 10 de setembro de 2015, que foi quando eu fechei ele, né? Então não tem como. O que mudou? O que mudou de lá para cá, né? Não afetou tanto o edital dos concursos da Polícia Civil, certo? Não afetou tanto, certo? Então você vê aqui que ele está de acordo com o seu edital. Você seguindo ele aqui não vai ter erro. Bom, galera, o que eu quero falar a respeito da interceptação telefônica, que é a Lei 9.296 de 1996, perceba bem. Eu quero falar, né, eu falo produção, quem fala perceba, e quem joga duro é o Zuc, mas eu tô pegando aqui do Zuc, ele não acha ruim, não. Então, gente, cola em mim aqui. Interceptação, escuta e captação. Perceba que a Lei 9.296, ela trata apenas de interceptação. Interceptação e não interceptação ambiental, ela trata apenas de interceptação telefônica, ela é bem incisiva em relação a isso, interceptação telefônica. Mas você sabe que existe interceptação telefônica, você sabe que existe interceptação ambiental, você também sabe que existe a escuta telefônica, você também sabe que existe a escuta ambiental, mas você também sabe, como se não fosse o suficiente, que existe a captação telefônica e a captação ambiental. Qual é a diferença dessas três?
Falou a palavra interceptação. A palavra interceptação significa existe uma terceira pessoa escutando e nenhum dos dois interlocutores sabe. Interceptação, tanto telefônica quanto ambiental, existe dois comunicadores, A e B. E existe um terceiro, eu, sou C. E nenhum dos dois sabe, tanto telefônica quanto ambiental. Qual a diferença da interceptação para a escuta? A escuta também existe um terceiro. Só que a escuta, um sabe. Quem não sabe é o outro. Um sabe. A interceptação e a escuta tem a figura do terceiro, que está escutando. Só que na interceptação ninguém sabe, nenhum dos dois sabe. Na escuta, um sabe. Um pediu. Um exemplo que eu vou te dar. Eu sou deputado federal. Eu sou deputado federal. E um senador me chama para conversar. Eu não tenho conhecimento técnico de tecnologia, de captação de tecnologia. Então eu chamo um técnico especializado na área, amigo meu, que resolve os problemas lá em casa e fala, ó, eu quero que você faça a interceptação das minhas comunicações. Ou seja, eu estou ciente. Quem não está ciente é o outro. Então, a escuta tem o terceiro, assim como na interceptação tem o terceiro. Só que na escuta eu tenho a minha autorização. Entendeu? Na interceptação não tem autorização de ninguém. Claro, não tem autorização de ninguém. Tanto na interceptação telefônica quanto na interceptação ambiental. Já na escuta foi eu que pedi. O que é uma escuta ambiental? O escritório, esse local aqui. Eu peço alguém para colocar câmeras escondidas, colocar ali os gravadores escondidos. Então eu peço a ajuda de um terceiro. Essa é a diferença de escuta telefônica para escuta ambiental. Escuta telefônica é o telefone. O cara está escutando desde que tem a minha autorização. Interceptação não tem. E a captação, professor? A captação não tem a figura do terceiro. A captação não tem a figura do terceiro. A captação sou eu. Um senador me chamou para conversar. Eu coloquei um gravador no bolso, no meu paletó, e fui conversar com ele. Então a captação é na escuta a quem sabe da escuta. Exatamente. Jogou duro. Então a captação, o senador me chamou para conversar. Eu coloquei o gravador. Não tem terceiro. Captação não tem terceiro. Eu coloquei o gravador no meu bolso e eu fui para a conversa. Eu gravei a conversa. Captação telefônica. Eu baixei no meu smartphone um aplicativo que grava todas as conversas. Eu baixei, eu captei, tanto telefônica quanto ambiental. Ok? Jogou duro? Então essa é a diferença de interceptação para escuta para captação. Interceptação e escuta tem a figura do terceiro. A interceptação ninguém sabe, a escuta um dos dois sabe e a captação não tem a figura do terceiro. Jogou duro? Beleza, galera. Quando que o juiz pode autorizar a interceptação telefônica? Não tem autorização dos interlocutores na interceptação. Exatamente, não tem. Então, aproveitando a deixa aí do doutor, quando que o juiz pode decretar uma interceptação telefônica? Então pense, existe dois casos. Existe a fase de inquérito policial, existe a fase processual. O CESP vai te perguntar, o juiz pode, olha a pergunta, o juiz pode de ofício, presta atenção na pergunta, o juiz pode de ofício decretar a interceptação telefônica certo ou errado? É só isso a pergunta, certo ou errado? Joga aí, eu quero ver a participação de vocês, certo ou errado? Certo ou errado? O juiz pode, de ofício, a pergunta é só essa. O juiz pode, de ofício, determinar a interceptação telefônica. Perceba que o CESP não falou que fase que é. Poder é possibilidade, diferença de dever, que é obrigação. O poder, pode, é possibilidade. Olha o português. O juiz pode, de ofício, determinar a interceptação telefônica. O CESP não falou em que fase. Falou só isso. O juiz pode, de ofício, determinar a interceptação telefônica? A resposta, o gabarito do CESP é pode. Ele pode determinar de ofício. Quando que ele pode determinar de ofício? Na fase processual. Claro que quando se trata de inquérito policial, o juiz não pode determinar a interceptação telefônica de ofício. No inquérito policial, quem manda é a autoridade policial. Quem manda é a autoridade policial. Então, o delegado de polícia e concurso de delegado, pode ser que na peça, segunda fase, que geralmente é no mesmo dia e à tarde, pode ser que a peça de delegado
seja, faça uma medida cautelar e pode te dar, exatamente, a Lei 9.296 de 96, e pode te dar uma questão, uma narrativa, onde você tem que fazer uma medida cautelar pedindo para o juiz a interceptação telefônica. Então, no caso da interceptação telefônica, o professor Ailton Zucchi, ele costuma falar quando o juiz interfere na fase de inquérito. É a síndrome de Dom Casmurro. Jogou duro? Síndrome de Dom Casmurro. Quando o juiz age de ofício, onde ele não pode agir, onde ele não é chamado, ele é inerte. Então, na fase de inquérito policial, o juiz não pode determinar de ofício a interceptação telefônica. A interceptação telefônica só pode ser determinada de ofício na fase processual. É diferente, ok? Mas a pergunta do CESP que eu fiz para vocês era apenas: o juiz pode, de ofício, determinar a interceptação telefônica? Sendo a pergunta só essa, a resposta é pode. Agora, se a pergunta fosse... Vou mudar a pergunta. Se a pergunta fosse, na fase de inquérito policial, o juiz pode determinar de ofício a interceptação telefônica? A resposta é errada. Em fase de inquérito policial, o juiz não pode determinar de ofício a instauração da interceptação telefônica, ok? E quando é que podemos pedir, no caso o delegado ou o promotor de justiça, dependendo da fase que estamos, né? Quando é que podemos... qualquer crime? Qualquer crime cabe interceptação telefônica? Qualquer crime, contravenção cabe interceptação telefônica, crime cabe interceptação telefônica. Quando é que cabe interceptação telefônica? Me ajude. Quando é que cabe interceptação telefônica? Qualquer crime cabe interceptação telefônica? Não é qualquer crime. Quais crimes que cabe, então, a interceptação telefônica? Quais são os crimes? São os crimes apenados com reclusão, porque você sabe que tem a prisão simples, tem a detenção e tem a reclusão. Então, crimes apenados com reclusão, cabe interceptação telefônica. Uma segunda pergunta que eu quero fazer para vocês. O inquérito policial, ele pode ser a primeira ferramenta utilizada já de início a interceptação telefônica? A interceptação telefônica já pode ser a primeira ferramenta do inquérito policial? Eu estou fazendo essa pergunta, eu sou o CESP agora. Não pode. Boa, Vinícius. Não pode. Perceba que a interceptação telefônica tem que ser a última ratio, a última ferramenta, a última arma, a bala de prata. A bala de prata do inquérito policial tem que ser interceptação telefônica. Perceba que um dos conceitos de inquérito policial é que não é um elemento de prova. Você fala elementos de informação e elementos de informação. Porém, no inquérito policial pode-se produzir prova? Pergunta do CESP. Em fase de inquérito policial, pode-se produzir provas? Pode-se produzir provas? Em fase de inquérito policial, pode-se produzir provas? Certo ou errado? Pode. A regra é que não. A regra é que o inquérito policial ele é um elemento de informação e não um elemento probatório. Existe diferença de elemento probatório para elemento de informação. Elementos de informação são colheitas de informação. Porque a prova, aprendemos lá atrás, que a prova tem que ter o contraditório e a ampla defesa. Contraditório e ampla defesa, e a regra é que no inquérito policial não temos o contraditório e a ampla defesa, que isso é coisa de processo, certo? Isso é coisa de processo. No processo vai ter o contraditório e a ampla defesa de forma obrigatória. No inquérito policial não existe isso. No inquérito policial não existe isso. Porém, como a interceptação telefônica, ela veio de uma autorização judicial, que o delegado fez a peça, que é uma medida cautelar, pedindo, narrando o caso, falando, cheguei em um determinado momento de minhas investigações que eu entrei num atoleiro, estou acelerando e não saio do lugar, não consigo colher nenhuma informação nova, não consigo, juiz, pelo amor de Deus, para eu ter novas informações, eu vou precisar da interceptação telefônica. Eu irei precisar da interceptação telefônica. Aí o juiz vai analisar o caso. O juiz analisa o caso e fala, beleza, delegado, tá aqui a interceptação telefônica, pergunto para vocês qual é o prazo da interceptação telefônica.
qual é o prazo da interceptação telefônica? Pelo amor de Deus, se você não souber qual é o prazo da interceptação telefônica, pede uma enxada. Volta para a roça. Eu volto para a roça. Prazo da interceptação telefônica. Qual é o prazo da interceptação telefônica? 15 dias. Prazo da interceptação telefônica. 15 dias. Jogou duro. 15 dias. Podendo ser prorrogado quantas vezes? Uma vez? Quantas vezes pode ser prorrogado? Quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes forem necessárias. Beleza. Toda vez eu vou ter que pedir uma renovação, uma prorrogação da interceptação? Toda vez. Toda vez eu vou ter que fazer o mesmo pedido. Falar, doutor, Vossa Excelência, meritíssimo, eu preciso da prorrogação. Não existe. Ah, professor, mas eu já vi casos de interceptação telefônica durar 1 ano, durar 2 anos. Sim, existe casos que interceptação telefônica dura 1 ano, dura 2 anos, existe. Mas perceba o trabalho que o delegado teve. De 15 em 15 dias, ele teve que pedir uma renovação daquela interceptação e justificar. Viu? Tanto que é canseira. Não existe esse pedido e fica ad eterno com a interceptação. Você sempre tem que fazer um pedido, um renovando. Não existe um limite. Ah, você só pode renovar por 6 vezes, por 10 vezes. Não existe limite. É de acordo com a necessidade. É de acordo com a necessidade. De acordo com a complexidade. Jogou duro? Beleza. Interceptação telefônica, inquérito policial. Interceptação telefônica só para crimes apenados com reclusão, detenção. Vai estar lá na sua prova. Teve isso na pergunta de agente. Teve isso na pergunta de agente. Lá teve os crimes e tal. E estava lá pena de detenção, pena de reclusão. A alternativa certa era a única que era pena de reclusão. Então cabia interceptação telefônica apenas quando era crime de reclusão. Então caiu. O CESP perguntou isso na prova de agente da Polícia Civil daqui de Goiás, que foi o último concurso de agente que teve do Brasil. Então depois você olha aí, busca aí, baixa a prova do CESP, você que quer fazer delegado no estado de Goiás, eu tenho uma notícia boa para você. O edital ele vai vir ilegal. Ilegal por quê? Porque eu tenho conhecimento da lei estadual. Eu tenho conhecimento da lei orgânica dos policiais civis do estado de Goiás. E vão vir 36 vagas para delegado. Vão vir 36 vagas para delegado substituto. Delegado substituto. Porém, na lei da Polícia Civil, a lei orgânica da Polícia Civil do Estado de Goiás fala que tem que ter, no mínimo, 145, perceba, 145 delegados substitutos. Bom, se você faz um edital, um concurso para 36, qual é o único objetivo desse edital? Chamar menos pessoas PNE, portadores de necessidades especiais. Eu vejo que o único objetivo de um edital ter 36 vagas, sabendo que a lei orgânica fala de 145 vagas, vou colocar o mínimo ali para PNE, portador de necessidade especial, e depois eu vou chamando até chegar no 145. Eu acredito que seja isso, porque o mínimo é 145. Vão ser chamados, eu estou colocando meu nome aqui, a prova. Vão ser chamados 145 delegados. Hoje o Estado precisa de 300 delegados, só para você ter uma noção. Para funcionar, não é para criar nenhum cargo novo, não. Falta delegado em todas as delegacias, não é interior não, em Goiânia falta delegado. Tem delegacia de Goiânia, delegacia você sabe que é plantonista, é 24 horas. Tem delegacia de Goiânia que não funciona 24 horas. Eu não estou falando nenhuma novidade, nenhuma mentira. Isso aí você vê aí. Então preste atenção. Vai vir um edital com 36 vagas, mas não fique triste. Não fique triste. Vão chamar 145 delegados, certeza absoluta, tá bom? Então, voltando a jogar duro aqui. No caso de processo penal, o juiz pode autorizar de ofício a interceptação telefônica? Joga duro, fala que sim. De ofício, em fase de processo, beleza. Aí eu te pergunto, quando fala de processo, a gente não fala mais de delegado. Quando fala de processo, a gente não fala mais de delegado, porque o delegado ele fica ali na fase investigativa, na fase de inquérito policial, não é isso? Mas eu te pergunto, quando o promotor de justiça ali no processo penal, ele pede para o juiz, ou o juiz dá de ofício, a autorização da interceptação telefônica, eu te pergunto, em fase de processo, olha a pergunta, concentre na pergunta, em fase de processo penal, quando existe uma interceptação telefônica, quem vai presidir a interceptação telefônica em fase de processo penal? A pergunta é, quando estamos em processo penal, quem vai presidir a interceptação telefônica?
Quem vai presidir? Vai ser o promotor de justiça? Vai ser um defensor público, um advogado? Quem vai presidir? Responde aí. Para mim, eu estou em fase de processo penal. Eu saí do inquérito. Não estou mais no inquérito. Existe uma interceptação telefônica. Quem vai presidir? Quem respondeu? O delegado jogou duro. Quem vai presidir a interceptação telefônica, seja em inquérito policial, seja em processo penal, quem vai presidir é o delegado de polícia. Pasmem, jogou duro, pedra de toque. Manda um joinha aí, joga bomba de coração, compartilha a transmissão, inscreva-se aí no meu Periscope, tá? No YouTube, coloca meu nome completo, José Carlos Cardoso Ribeiro. Já dei a dica aqui da Black Friday. Então, na Black Friday, o meu livro, Manual de Processo Penal para Carreiras Policiais, vai estar com descontão. A editora Intus ligou para mim. A editora é lá de Niterói, é a mesma editora do Rogério Greco. Vocês não conhecem o Rogério Greco, né? O Papa de Direito Penal. Quase todo mundo que fez o curso de Direito pegou o Código Penal comentado do Rogério Greco. Editora Intus, que é a minha editora, que também sou autor exclusivo por ela. Então, galera, eu vim aqui para falar rapidinho do tráfico de drogas, a decisão do STF do dia 23 de junho de 2016, que, pasmem, falou que quem está ali na Associação para o Tráfico e cometeu o tráfico de drogas e é primário não tem as características de equiparado a hediondo. Não tem as características de equiparado a hediondo, a hediondez. A decisão do dia 23 de junho de 2016 do STF. Jogou duro? Beleza. A respeito da interceptação telefônica, a fundamentação de quem vai presidir é o delegado de polícia, está tudo na lei da interceptação telefônica, tá? Então quem preside é o delegado, que é a autoridade policial. A autoridade policial não é polícia militar, a autoridade policial não é agente, não é escrivão. A autoridade policial é delegado, autoridade policial, são dois nomes para chamar a mesma pessoa. Então é isso, galera. Associação criminosa, só para revisar, quantas pessoas tem que ter? No mínimo 3 ou mais pessoas para cometer crimes e não contravenção. Só um crime só um crime comete o crime de associação criminosa? Só um crime? Não, tem que ser mais de um. Associação para o tráfico, 2 ou mais pessoas. E organização criminosa, 4 ou mais pessoas para cometer crime com pena superior a 4 anos. Tá bom, galera? Um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço. Meu vídeo estou subindo para o YouTube, José Carlos Cardoso Ribeiro. Até a próxima. Nos veremos em breve. Esse é o Manual de Processo Penal para Carreiras Policiais. É o único que trata processo penal com carinho, pensando em você. Tchau, tchau.